Bom dia, deusa! Seja bem-vinda a mais uma Funny Class. A energia subiu, a ressonância estourou. Tá sentindo alguma coisa por aí no seu corpo físico e nos seus desafios? Principalmente quando se trata de desconforto. Bom, hoje eu vou te mostrar uma outra vertente e a gente não vai falar só sobre energia, mas a gente vai falar sobre um feminino que tem a ver com o desafio, com o desconforto, com as sombras e tudo isso que dentro de um processo onde há muita luz, onde há muitos downloads, onde há uma alta frequência de energia, é como se a gente pegasse uma lanterninha e iluminasse o que está escuro, o que a gente deixou escondido há muito tempo. Questões ocultas de nós mesmas, questões que a gente esconde de nós mesmas, essa parte mais negativa, características negativas, sombras, dores, questões do passado, pessoas do passado retornando. Então, toda vez que a ressonância sobe, que a energia aumenta, onde há uma dose alta de frequência, de energia, de luz, as sombras movimentam. Pode reparar, tudo que o sol toca, onde há aquela coisa escondida, a poeira levanta, a gente consegue ver o cisco, a gente consegue ver com mais clareza o que está acontecendo. E o feminino, ele é o caos. Então vamos entender um pouquinho da onde veio esse feminino e por que ele é chamado de caos. Aqui você vai entender na prática também como lidar com toda essa alta frequência que está vindo e essas sombras também. Porque o jogo não é repelir esse lado nosso negativo, mas é integrar. Então, como assim o feminino é o caos? Socorro, da onde isso começou? Vamos lá, desde o início, que é negativo e positivo. Deus. Deus existe uma parte feminina e masculina. Em muitas culturas, representado como Sol e Lua, certo? Junto dessas polaridades, quando elas se conectam, elas são a completude, uma coisa só. Por isso que a gente fala que feminino e masculino não há distinção, eles não são um melhor que o outro, eles são complementos, certo? Então lá na fonte existe essa parte de Deus Pai, Deus Mãe, Deus masculino e Deus feminino. Um só é Deus, é a unidade, é o todo, é a fonte, é o que tudo é o eu sou. Mas essa parte masculina é considerada a luz, a ação, o movimento, o foco, a ordem. Deus Mãe, Deus feminino, é as sombras, o mistério, tudo aquilo que está oculto. Então, tudo que representa, que é mais uma aula de alquimia, né? Que eu faço nos meus cursos também, a jornada do alquimista, a gente entende tudo sobre isso. Mas toda setinha para cima, tudo que vai elevar, masculino. Tudo que vai descer, feminino. Os elementos também, você pode reparar, tem símbolos dos elementos, para baixo é feminino, para cima masculino. Ok. Existe uma lenda muito antiga de Sofia, eu não sei se vocês conhecem, que Sofia, ela é acho que tem um nome correto para isso, um termo, mas eu não vou falar aqui que eu não tenho certeza, mas é a chama gêmea de Sananda, tá? Então Jesus, Sananda, tem uma parte também feminina dele, todos nós temos uma parte masculina e uma feminina, primeiro dentro de nós e também em algum outro próximo que a gente vai se relacionar. Junto com isso, a história de Sofia, que é essa própria essência feminina, Sofia significa sabedoria e o feminino é o caos, é a sabedoria, é o mistério, é as sombras, é o oculto. Antigamente, dizem que essa Sofia, que essa energia feminina caiu. O que significa isso de cair? Ela caiu nas profundezas, ela experienciou as sombras. Dizem que ela foi na mais profunda camada das dores, das sombras, dos caos, do mistério, do oculto.
E eu tenho quase certeza que você já deve ter escutado assim, o mistério de Deus, o plano de vida. Então tudo isso tem a ver com esse feminino, que é o mistério, onde a gente precisa se entregar, onde a gente precisa acessar a fluidez. A gente fala de um feminino. E para ver a completude, a união, a gente precisa cair. Que significa que nós vamos adentrar as profundezas, adentrar as dores, adentrar as sombras, a parte não muito legal e positiva de nós mesmas que a gente esconde. Então Sofia caiu e desceu. E dizem que para uma completude, que é o que a gente chama de virada de polos, hoje todo esse assunto que vocês bem sabem, que a gente caminha para uma nova era e tudo mais, isso é muito gradual, não vai acontecer repentinamente e também é sobre nós. A gente adentrar essas sombras e integrar. Então quando Sofia caiu, desceu, dizem, a lenda mais antiga que eu conheço dos registros que eu acesso, que ela foi procurar essa completude para retornar ao masculino, a retornar à luz. Então, Deus Pai, luz, alto, imensidão, movimento, ação, ordem. Feminino, Deus Mãe, caos, sombras, dores, mistério, magia, ocultismo. Então ela teve que descer. Ali já na estrada de Maria Madalena, já mostra que ela conseguiu sair das mais profundezas dos reinos, né, do que ela foi acessar, e conseguiu uma encarnação com a sua chama gêmea, que é Jesus. Juntos, ali, eles caminharam para a completude e até então estamos subindo. Lembrando que nós todos somos uma coisa só, nós somos a unidade. Então, o que um faz afeta em tudo no universo. E tudo que eles fizeram, a história que eles fizeram, que eles trilharam, também afetaram na gente. E a gente recebeu toda essa dosagem, essa carga alta, que hoje a gente está chamando de ressonância Schumann. Desde 2012 foram abertos portais para colônias, para lugares consagrados do feminino que antes não eram possíveis a gente acessar, nem etérico e muito menos físico. Então houve toda uma reforma, que é a nossa própria história de evolução, que estamos retornando à luz, estamos retornando ao caminho do uno, da completude. Então muitas vezes o que a gente faz é repelir esse caos, que é o nosso feminino, que é pegar essas dores e não olhar, não encarar, não integrar. E tudo isso que está acontecendo no nosso corpo físico, e aqui eu queria entender com vocês se vocês estão sentindo algumas questões no corpo físico se manifestando, dores físicas. E aí quando a gente vai no hospital, a gente vai ver o que é, não é nada, geralmente. Essa camada do físico é um espelho do que a gente faz, do que a gente é no campo etérico, no plano espiritual. E é exatamente um espelho. O que a gente faz do lado de lá, a gente manifesta aqui. E se tem tantas dores aí de questões, não só dessa vida, mas de outras, coisas incubadas, coisas que a gente não quer ver, traumas, abusos, questões que a gente realmente não quer encarar porque dói. Automaticamente o nosso espelho, a nossa matéria, vai manifestar dores físicas. E o caos, ele faz parte da completude, porque a vida é cíclica, a vida é movimento e o feminino é a vida. Então esses altos e baixos, esses desafios, esses rebuliços, essas questões que aparecem, são feitas para a gente acessar esse caos dentro, esse mundo interno e integrar, não é repelir. Então, Fanny, desde que a ressonância Schumann sobe, eu sinto ansiedade, eu sinto ânsia de vômito, eu sinto dores de cabeça, tá? Mas o que isso quer te trazer? Porque a gente não pode desviar e colocar a culpa em fatores externos para compensar algo. Assim a gente está fugindo. Assim é uma mentalidade infantil.
Se você falar, é coisa da ressonância. Ah, mas por quê? O que acontece? Por que afeta o corpo físico? E por que para cada pessoa é um ponto do corpo em específico? Por que para cada pessoa vai ser de uma forma? A dor nos convida a olhar para dentro. É por isso que a dor serve. E a ordem divina, né, Deus, Pai, Ele permite que a gente passe pelo desconforto, pelo conflito, para achar a solução. Eu sempre falo essa frase porque ela é divina. Todo conflito é o início de uma solução. Então, quando surgiu uma dor física, como surgiu em mim ontem, eu passei por um perrengue. Eu acordei com uma dor bem forte no lado direito do quadril. E aí o que aconteceu? Eu fiquei preocupada, porque meu marido já falou, pode ser apêndice tem que operar e não sei o quê. E eu já assim, inconsciente, isso é automático do nosso aparelho psíquico, da nossa estrutura humana, a gente tende a criar neuroses, psicoses, projeções, é um mecanismo de defesa. Quando a gente se sente em ameaça, em estado de sobrevivência, a gente, projeta. Meu Deus, e se eu tiver que operar? Meu Deus, e se eu morrer agora? Meu Deus, não sei o quê. Isso é automático, é normal. Mas a gente tem um controle sobre essa mente. Um controle não, né? Um domínio. Porque controlar a gente não consegue. Então é como se fossem dois lobos na mente. Um te falando uma coisa e o outro te falando outra. Isso é uma briga diária, uma luta entre bem e mal, entre o ego e a essência, e essas vozinhas elas vão sempre nos acompanhar. Mas quando eu me deparei com essa dor ontem e estava muito forte, eu comecei a projetar, a ter esse mecanismo de defesa. Meu Deus, eu vou ter que operar, meu Deus, eu vou ter que adiar as coisas, o que vai acontecer? E veio todo esse caos. Mas como uma boa pessoa que já viveu muitas dores, não só físicas, mas emocionais, e entende esse caos, que é o primeiro conceito da magia, o primeiro conceito do feminino, que é a entrada para a integração, a entrada para o interno, para o autoconhecimento, eu parei e pensei, o que essa situação quer me mostrar? Por que eu estou sentindo a dor nesse ponto, nesse lado direito? E eu me entreguei. Então ali é muito importante nessas dores, nesses conflitos, no caos, quando ele se instalar na sua vida, que você para tudo. Entenda que o controle você não tem. E você vai precisar se entregar a algo maior, a esse divino que eu falei no início da live. Que é você orar, consagrar para quem você quiser, né, para o que você acredita, e falar, tá, eu entrego e vou tentar entender o que isso quer me trazer. Porque você não está passando por um acaso. As dores, os conflitos, e o que manifesta no físico é o que já está ali no emocional e no espiritual há muito tempo. Eu não acredito que as coisas se manifestam aqui do físico só porque aleatoriamente. Como o caso da apêndice, né? Eu fui pesquisar, eu não sabia nada sobre isso. E falaram que apêndice acontece aleatório, com pessoas selecionadas, acontece do nada, não tem uma explicação científica. Que negócio é esse que acontece do nada? Dores emocionais. Se a gente for olhar na metafísica o que representa apêndice, ou o que representa a dor de garganta, o que apresenta a visão embaçada, o que apresenta a cólica menstrual, o que são essas dores que se manifestam no físico? Porque não é aqui só no físico que você tem que tratar, você tem que tratar a raiz disso. Porque mesmo que você trate no físico, vai ficar retornando e vai ficar um ciclo repetitivo, ou vai ir para outra parte do corpo. Então, o nosso corpo físico ele é um espelho e tá tudo conecto. O que acontece de um lado manifesta do outro. E para nós mulheres, a gente tem um portal grande, gigante aqui no topo da cabeça, que é um portal etérico oculto, muito pouco falado, que é a matriz divina, que é onde você manifesta. É aqui que a alma chega antes da mãe engravidar, antes desse bebezinho vir
a ter matéria, é aqui que a gente cria as ideias, é aqui que a gente cria os projetos, e é aqui que tudo acontece, esse portal. Então, se a gente está lidando inconsciente com uma dor do passado, que a gente nem tem consciência, mas está acontecendo aqui, essa guerra que eu falei, esses condicionamentos, essas dores, esses medos, essa ansiedade, medo da morte, medo do futuro. Ai, mas olha o que fizeram comigo, foi injusto. Ai, mas me abusaram no passado. Fica tudo aqui. E aí você manifesta, né? Aqui você cria. Desse campo aqui você vai descendo e vai manifestando no campo do útero, que é onde você pare, onde você manifesta na matéria. Isso no corpo feminino. Então, as dores físicas, elas sempre surgem para te mostrar o que está no seu emocional. E aí, ontem, nesse desespero todo que eu tava, eu fui tentando entender. Orei, entreguei, falei, Deus, se eu precisar morrer, eu vou morrer. Se eu precisar me operar, eu vou me operar. E se não for para ser e for só um aprendizado, eu vou enxergar. E me rendi. E fui. E aí eu lá no hospital, reparando tudo, eu tendo vários insights, eu olhando as pessoas ali, os profissionais, e fui vendo o que aquilo estava me trazendo. E uma das grandes reflexões foi que eu estava habituada e disposta, né, a gastar o tanto que fosse com essa minha doença, ou com essa saúde, no caso, né? Que era a pró de algo maior, e eu estava disposta a gastar quanto for e tudo mais. E de uns tempos para cá eu tenho notado a importância de um plano de saúde, assim. Eu tenho feito muitas coisas só para checar, porque ocasionalmente acontecem essas dores no meu corpo físico. Então eu estou num lugar passando essa informação de que eu sei o que eu estou falando. Eu vou contar aqui mais depoimento para você nessa live de coisas até câncer que eu curei em mim antes de se manifestar, tá? Então, eu tinha feito um processo já de energias antes de ir para o hospital, fiz uma remoção, uma cirurgia espiritual e estava confiante. Mas, ao mesmo tempo, vinha esse medo, vinha essa dúvida. E fica essas duas vozinhas, é você tentar entender o que aquilo quer te mostrar. E ali, naquele momento, eu entendi que eu estava tão disposta a gastar com a minha saúde, com a minha doença, no momento de crise, mas no momento que eu estava bem, eu tinha um pouco de receio de comprar coisas para mim, de fazer coisas por mim, de gastar o mesmo tanto que eu gastaria numa doença na minha saúde. Por exemplo, sei lá, num passeio, numa experiência. E por que a gente tem tanta resistência? É só quando a coisa aperta, mas é para minha saúde. Não, a saúde eu vou ter que gastar. Mas e se não tivesse essa doença? Será que você teria a mesma coragem de gastar para você? Porque continua sendo para você, continua sendo importante. E às vezes até mais importante do que na doença. Porque quanto mais você faz coisas para você, você fala para o universo, eu estou me colocando como prioridade, eu me sinto realizada com a minha vida, eu sou feliz. Dificilmente você vai manifestar coisas muito graves no físico. Porque isso é a pulsão de vida na psicanálise. É quando você faz algo a pró da vida, a pró de você, a pró da sua felicidade, a pró da realização. Quanto mais feliz você tá, mais dinheiro você tem. Quanto mais realizada com você mesma você tá, mais as coisas ao redor se alinham. Isso é um fato. Quanto mais realizada você tá dentro, com você, com o que você já tem, mais daquilo você atrai. Mas verdadeiramente, tá? Não é aquela, eu sou realizada. Eu tenho alunas e mentoradas que têm coisas que todo mundo considera ser ok, né? Um casamento, tem dinheiro, tem empresas, mas elas não são realizadas. Por quê? Com elas mesmas. Elas não se veem com valor, não se enxergam com bons olhos. E isso não vai manifestar coisas boas na vida. Primeiro tá dentro, tudo começa dentro. E isso me deu um baita insight ontem, eu no meio do hospital pensando, meu Deus, eu tenho mais facilidade de gastar com a doença do que com a saúde.
E no final das contas, não era apêndice, não era nada que eu tinha projetado, eu não morri, nada aconteceu. Mas eu fiquei projetando e aprendi muitas coisas também naquele cenário. Quando eu tinha uns 16 anos, eu fiz um diagnóstico, né, um raio-x, que tinha algumas massas, algumas coisas assim no nariz, de mucosas, alguma coisa assim, que estavam vindo para o cérebro. Não sei dizer exatamente o que era o diagnóstico, mas o médico também falou que era perigoso, que eu tinha que operar e que poderia até ser um câncer, algo assim. Eu com 16 anos parei e pensei, o que isso quer me dizer? E fui conversando com Deus. Eu lembro que eu saí do médico, fui para casa sozinha, subi a rua e tava assim refletindo e pedindo a Deus. E falando, Deus, eu entendo que eu tô vendo a vida com amargura, que eu não queria viver. E eu com 16 anos já tava nesse caos todo de olhar pra vida e não querer viver, de que as coisas eram difíceis e que eu tava cansada. E depois que veio isso, me deu um chacoalhão e eu falei, calma, mas olha só como eu tô vendo a vida, é claro que as coisas não vão ficar boas pra mim. É claro que essa doença vai manifestar. E eu conversando com Deus, e quando a gente entende o aprendizado, o propósito da dor, o propósito do caos, o propósito do conflito que tá vindo hoje na sua vida, quando você aprende, ele conclui. Então ele não fica ali para você experienciar e passar por dores por muito tempo. E depois disso, depois de uma semana ou duas, eu voltei no médico e ele falou, nossa, que estranho, porque não tem nada mais. O que aconteceu? E eu já tinha conversado com a minha mãe e eu falei, eu fiz tal coisa, eu orei, eu pedi e eu entendi. Eu falo assim, uma vez visto, jamais desvisto. E essa é a dinâmica da vida. Eu, toda vez que eu sinto uma dor física, eu procuro entender o que ela quer me mostrar no espiritual. Eu já tive miomas também com 17, 18 anos e que, pra mim, eu nem queria ser mãe, tava tudo ok e eu amaldiçoava meu útero. Logo, eu tinha miomas, eu tinha cólicas, eu tinha sangramentos muito fortes, tinha dores de cabeça, totalmente desconecta do corpo físico e dessa essência da anciã que vem na menstruação. Hoje, eu vivo bem ao contrário disso. E eu sempre faço constantes exames para checar tudo, porque a gente não pode ser negligenciadoras também no nosso corpo físico. A gente, como eu disse, ele é um espelho. Então a gente também tem que cuidar, não pode só ficar no espiritual. É bom ir lá checar, ver se tem alguma coisa, se dá para trabalhar também no físico e no espiritual, nos dois, né? Energia e matéria. E eu fiz vários check-ups desde o final do ano pra cá e tá tudo ok, perfeito. E nem sempre foi assim. E eu vim desse lugar de dor, de sofrimento, de desconexão, de não saber por que eu estava vivendo, de não saber quem eu era, de negligenciar e não querer ver as coisas ruins sobre mim. E o meu processo mesmo começou de uma forma mais intensa com 20 anos, em 2020, que foi onde eu comecei a cursar, né, a psicoterapia, eu fui aplicando algumas coisas em mim, aí eu fiz reiki também, e eu fui testando tudo que eu já conectava, porque colônias e tudo que eu acesso sempre desde a infância, mas de uma forma racional também, que eu integrei essa parte do mental, foi em 2020. E eu vejo total diferença na minha vida, da parte sistêmica e mental, porque a gente não é separado, não é só uma coisa ou só outra. Eu sou muito, como que se diz, eu sou muito CDF, muito nerd, para ser só espiritual, e eu sou muito mística para ser só psíquico, para ser só uma profissional do mental. É os dois. É a integração. É o feminino e o masculino. É a luz e as sombras. É o emocional e a razão, o racional.
é o caminho do meio. O tão falado caminho do meio, né? Então, o que eu quero dizer com o meu depoimento de tudo que eu já vi e de tudo que eu atendi também, de diagnósticos trágicos, de diagnósticos cancerígenos, malignos, e que foram restituídos, que milagrosamente foram restaurados. Tudo é aprendizado. Então, quando você se propõe a aprender, verdadeiramente olhar para aquilo e acessar o que aquilo trouxe para você, passa. Não precisa se repetir. Acaba o aprendizado. Muitas pessoas falam, né, que ou a gente vai pela dor ou pelo amor. E a dor, ela é uma bússola para você entender sobre esse mundo interno. Porque a vida precisa desse chacoalhão. Imagina se não tivesse. Imagina se eu não precisasse estar ontem no médico, acessando tudo que eu acessei, tendo os insights que eu acessei. Para mim foi ótimo. Eu aprendi, eu experienciei o que eu precisava. Não precisou de algo tão grave assim acontecer. Então, toda vez que a vida te coloca esse desafio na sua saúde, no seu financeiro, no seu relacionamento, é o feminino te convidando a olhar para dentro, para o que realmente vai funcionar, para o que realmente você pode fazer com aquilo. Essa é a forma de integrar o caos. É você olhar para a sua ansiedade, para o seu nervosismo e falar: calma, o que essa ansiedade quer me trazer hoje? Por que eu tô ansiosa? Qual foi a primeira vez que eu vi isso? Questionamento. O budismo fala muito sobre isso. Sempre sobre as perguntas, para você mesma. Que é você parar de ir para fora, igual o masculino, calma. Volta para dentro. O que essa situação quer me dizer? O que eu preciso ver sobre isso? O que eu preciso melhorar sobre isso? Google é muito bom. Qualquer dor física que acontecer com você, vá lá no Google e coloca dor de cabeça para metafísica, rinite para metafísica, não sei o que para metafísica. Não é por um acaso. É você entender que isso são mecanismos, são formas da vida se comunicar com você, de Deus Mãe se comunicar com você. Lembra que eu falo que a nossa dor é a nossa força? Porque nós mulheres somos transmutadoras. Faz parte de quem nós somos em essência. Eita, a internet tá ruim. Para de colocar a culpa na ressonância. Ah, é normal. Não é normal. E que bom que isso tá acontecendo. Porque nessas doses altas, nesse jogo de luz que vem, nessa lanterna que te ilumina, você tem a possibilidade de olhar para as suas sombras. Não tem como a gente viver algo novo sendo a mesma pessoa do velho. Você entende? Que é lógica? A nova era, a nova terra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, mas você acha que pra viver no lugar que a gente quer, que a gente tanto almeja, a gente não vai precisar mudar pra chegar lá? É impossível? Toda mudança precisa de uma mudança dentro também. E se o externo tá te propondo uma mudança, como eu vou me mudar de casa de novo, mudou de novo porque mudou dentro. A gente muda o cenário, a vida, as pessoas, tudo ao redor quando a gente muda dentro. E se às vezes a vida te força uma mudança fora, ela tá te forçando a mudar dentro. Ela tá falando: opa, você já tá há muito tempo assim.
Vamos olhar diferente? Vamos ser diferente? Teve até uma mentorada que ela fez a mentoria Mulher Feminina nos Relacionamentos. E ela falou pra mim, Fanny, eu tô cansada, eu não aguento mais fazer um monte de terapia, nada acontece, eu me sinto sozinha, me sinto abandonada, só atraio um embuste na minha vida. Eu falei, olha, sabe o que você precisa de verdade? Que vai mudar a sua vida? Parar de fazer apometria, parar de fazer mesa radiônico, que vai dar um impacto, te transformar para você ter o que você quer? Primeiro você precisa ser antes de ter. Você precisa construir uma nova mentalidade, uma nova visão de mundo. E aí eu falei, isso vai assumir uma responsabilidade, um compromisso com você mesma. Você tá pronta? Ela falou, tô. E a gente começou a mentoria. Na segunda semana, ela foi pedir em namoro. Eu também fiquei assim, E um relacionamento super estável, super saudável. Um cara realmente companheiro. E a gente consegue perceber porque a gente abre o campo, né? Então, ali sistêmico também, a gente consegue perceber a energia perante ela. E a gente trabalhou o quê? Modelos mentais, crenças. Modelos mentais é o quê? Tudo aquilo que ela aprendeu sobre o homem. Todas as crenças inconscientes que ela tinha sobre o homem, sobre o casamento, sobre a mulher, sobre o feminino. As dores do pai, da mãe, da ancestralidade, pendências kármicas, tudo. Junto com isso, com essas aulas, né, tinha os materiais na plataforma que ela foi aprendendo o que é então esse feminino e masculino, o que é então casamento, o que é que eu preciso saber sobre mim. Porque pensa, lembra dos dois lobos que eu falei que a gente se alimenta, os pensamentos, um positivo e um negativo? Aqui tem as crenças negativas sobre o homem, sobre a mulher, sobre o casamento, sobre os modelos mentais, sobre tudo que ela cresceu ali naquele ambiente, pai e mãe. E aí quando a gente tira, fica vazio. E a gente não pode só deixar vazio. A gente precisa pegar e refazer essas crenças, ressignificar. E colocar no lugar essa nova visão de mundo, essa mudança de pensamento. Criar novos modelos mentais. Tá, então o que é a mulher? O que é o homem? O que é o casamento? Para aí sim, de um jeito divino, você tirar o velho e se tornar algo novo. E é só quando você se torna, mas você faz a sinapse, você olha diferente. O que eu proponho aqui é só um caminho, que eu te falo, eu sei o caminho que você precisa, eu sei o que você precisa ver, mas eu não posso falar pra você. Eu vou te mostrar, para que você faça a sinapse. A sinapse é quando você liga os pontinhos e faz o download. Você fala, uau, é verdade, eu não tinha percebido isso antes. Se estourou a cabeça, significa que a gente conseguiu. E é ali que você se torna alguém diferente. Quando você se torna, você atrai, você manifesta o que você realmente quer. E é isso aí que pode estar te travando hoje. Em qualquer setor da vida, que eu dei um exemplo do relacionamento. Mas tudo é sobre a nossa forma de ver a vida, o dinheiro, o profissional, o nosso trabalho. O problema disso é que muitas vezes a gente não tem consciente as nossas crenças, até olhar para isso. E tem uma forma de olhar para isso, que é passando pela dor. Tudo a gente vai passar pela dor. Se a gente quer uma verdadeira transformação, a gente vai precisar instalar esse caos. A gente vai precisar entrar nesse redemoinho de caos para absorver esse feminino, a proposta da vida. Para aí sim você ter uma verdadeira transformação. Por isso que o feminino é o caos, que é a sabedoria da vida. Esse alto e baixo, essa ciclicidade, as 4 estações do ano, os 4 ciclos hormonais da mulher, tudo é sobre isso, esses altos e baixos. A proposta da vida. Então, para você que está sentindo muitas dores físicas, nesse aumento, né, de energia,
nesse estado atual do planeta, entenda que isso é um presente e não é para passar despercebido, para você falar, nossa, eu tô com diarreia hoje, é ressonância. Calma aí. Sim, faz parte, a ressonância iluminou, mas o que essa diarreia quer te trazer? Ai, Fanny, toda vez que sobe a ressonância, minha cabeça dói. Você já pesquisou o que se representa a dor de cabeça emocionalmente? Quais excessos de pensamento estão aí revirando na sua mente que a ressonância está só iluminando para você entender sobre você? É nesse lugar de responsabilidade. Porque a gente não pode fugir para o futuro e fugir para o passado. Querer que a gente chegue logo numa nova era, num novo caminho, porque isso tá proposto, não significa que tá proposto que a gente vai viver. A gente tem que fazer por onde, a gente tem que fazer a nossa parte, ou ficar lá atrás, como vítima, né? Ai, que eu não tive, é que a minha mãe não me deu, é por isso que eu sou assim, assado. Não é nenhum nem outro, isso é uma mentalidade infantil. Lembra? Falei em umas outras lives aqui. Você fica agressiva ou passiva, ou a salvadora ou a vitimista, olhando para o futuro, olhando para o passado. A vida acontece no agora. E é uma das coisas que eu me conectei também ontem, com tudo isso que aconteceu. Eu olhei e falei, uau, é no agora, realmente, que o aprendizado da vida acontece. Mas esse estado de observação, que o budismo fala muito, ele se dá no presente. Não tem como a gente entender sobre nós, entender sobre a vida, no estado que não é a presença. Estando ansiosa ou com depressão, olhando para o passado. E é você ver beleza em tudo na vida e confiar nessa sabedoria, porque nada é por acaso. Nada acontece por um acaso. E é você pegar tudo isso que está acontecendo com o planeta, essa dose, essa carga de energia alta, e fazer algo com isso. Se permita assim, hoje eu não tô meia lesada, tô meia aérea por causa da ressonância. Tá, tira um tempinho e entenda. Às vezes pode ser um recado que vem pra você. Às vezes um ouvido zumbi e a gente já sabe, né? Os meus mentores falando comigo. E o que eles falaram? Não sei. A resposta tá dentro de você. Não tá fora. Ninguém pode falar pra você o que você precisa acessar de si mesma. E esse é o meu cuidado em cada terapia aqui, em cada mentoria, porque agora a gente está dando mais foco na mentoria do que nas sessões individuais, como antes, porque além da mentoria ser algo mais profundo, que a gente consegue pegar mais pontos para realmente ter uma transformação, ali existe um cuidado de você acessar esse mundo interno. Essa é a proposta da encarnação, essa é a proposta da vida, essa é a proposta da ascensão espiritual. É você entender sobre si mesma, entender o seu caos, que é a sua magia, entender as suas dores, suas sombras, olhar para todos os pontos que ontem eu reparei também, pontos negativos sobre mim, que a gente não quer admitir. E aqui a gente entra numa síndrome da impostora, que em breve eu vou fazer uma live também, que são essas vozinhas. Você é hipócrita, não sei o que, você tem que ser perfeita, e blá blá blá. E todo mundo que está aqui na Terra, estamos com a proposta de ser um ser melhor, de evoluir. Então não existe alguém perfeito. E desconfiem se qualquer profissional não expõe as dores, não expõe as fragilidades dele, se acha o mestre ascenso. Não existe. Eu não preciso de terapia, já alcancei o estado que eu precisava. É bem duvidoso. Não existe isso. Até o final da nossa vida a gente vai estar se trabalhando. E o que a gente pode contribuir com o outro é exatamente o estado que você saiu para o estado que você chegou.
É esse o caminho que eu mostro aqui. Eu saí de um lugar de muitas dores, de muitas crenças, de muita escassez, de muita falta de saúde, onde eu não acreditava no casamento, não acreditava no amor, não me via com valor, para hoje eu conseguir viver uma outra realidade. E é isso que eu proponho. Eu só consigo guiar até onde eu cheguei. Já fui também uma pessoa muito desconecta com meus dons. Então eu acessava, eu via, mas não sabia o que fazer com isso. Não tinha maestria, não tinha condução, não sabia o que fazer. E hoje eu sei exatamente o que eu faço. Cada passo do que eu faço, do que eu vejo, eu sei por que eu tô vendo, por que o campo se abriu, por que eu tô guiando a pessoa para ali. Então é nesse lugar de sair desse ponto e ir pro outro, pro próximo estágio. E a gente sempre vai estar em constante evolução. Me conta aqui nos comentários se fez sentido para você, se clareou um pouco, se você gostou de saber um pouco da história do caos do feminino, onde tudo surgiu e como começar a integrar isso. Ver as dores e o que acontece de negativo como algo que realmente vai te levar para o próximo nível. Não fechar os olhos para isso. Começar a se questionar o porquê essa situação está acontecendo. Tem uma frase que é boa, pode anotar. O que dessa situação eu ainda não percebi? E refletir sobre isso. Aos poucos você vai entender que nada é negativo no final das contas. Que negativo e positivo é um julgamento nosso, que faz parte lá do superego, do pré-consciente. Ele tá, isso é certo, isso é errado, é assim, não é assado. É ele que julga. Faz parte de um eu condicionado, que não é o eu essência. O essência é o eu sou, é a sabedoria da alma. Então aqui é uma integração. A gente precisa da matéria e do espírito. A gente precisa acoplar, integrar. Que foi a proposta de Sananda e Sofia, de Jesus, né, e Maria Madalena. Que é essa união de dois polos. E é só através do caos, das sombras, que você vai conseguir conhecer sobre si mesmo. Essa é a portinha, a verdadeira porta do autoconhecimento. Quanto mais dolorido, quanto mais dor você sentir, isso também é equivalente à sua potência. Quanto mais caos se manifesta, mais luz também é proporcional. Então, por que não olhar para isso de uma forma com entrega, com leveza, com aprendizado, consciente? Olhar para situações e entregar para algo maior e estar a serviço, observando o que aquilo quer te trazer e o que aquilo quer te mostrar. Por hoje é só. A gente vai conversar mais sobre algumas questões do feminino também toda quinta-feira. Eu pretendo colocar mais vídeos também no YouTube sobre essas questões espirituais, sobre alguma curiosidade, toda terça-feira. Então fica de olho porque pode ter vídeo novo também, tá bom? Para você que precisa de uma mentoria, que quer olhar para algum setor que eu falei aqui, dinheiro, profissional, financeiro, afetivo, interno, quer entender mais sobre você, quer se ver com valor, quer acessar essa sabedoria dentro, esse feminino. A gente tem 4 tipos de mentoria, focadas em cada área da vida, nesse mesmo método, que é a mudança de pensamento e a transformação espiritual, para que você crie uma nova visão de mundo. Então, além de todas as ferramentas e processos de cura, transformação que você vai passar, como os movimentos sistêmicos de constelação na água, como as mentalizações, como as guianças, como a apometria, encaminhamentos, energia, frequência, além disso tudo que você vai receber, o que muda é a transformação de mentalidade. E é isso que a gente visa aqui. Não adianta você receber todas essas ferramentas, todas essas curas, se você não fizer a própria sinapse, se você não se enxergar diferente, se você não vê o mundo diferente. É aí que muda, tá bom?
Gratidão e até a próxima live.